Escorpião com o rabo trocado, um Hulk sem freio nenhum e uma ameaça que nem parece direito na tela. Esse trailer de Homem-Aranha Um Novo Dia deixou mais perguntas do que respostas e eu separei cada cena aqui pra gente destrinchar juntos. Então, bora nessa. De um lado a gente tem um Hulk completamente descontrolado, sem nenhuma versão educada dando as caras. Do outro, um Homem-Aranha mutante que nunca foi tão forte nas telonas. E no meio disso tudo, uma ameaça que ninguém consegue explicar direito. Esse é sem dúvidas o filme mais cheio de mistérios que a Marvel já fez. E antes de mergulhar em cada teoria, só peço uma coisa pra você. Se esse tipo de análise faz sentido pra você, deixa o seu like aqui embaixo, que vai ajudar muito o canal, muito mais do que parece. O trailer abre com um confronto direto entre o Aranha e o Escorpião. Uma cena sensacional, cara, muito boa. O herói é jogado longe e na sequência, o vilão já aparece com o ferrão bem na cara dele. Só que reparem numa coisa, essa cauda aqui é bem diferente daquela que apareceu nos vazamentos, que parecia um conjunto de canos emendados, tipo peças de encanamento. Aqui o mecanismo pode até ser o mesmo por baixo, mas visualmente ficou muito mais orgânico, quase um bicho de verdade. Pode ser que aquilo dos vazamentos fosse só arte conceitual antiga, ou então rolou alguma repaginada no visual do personagem entre uma fase de produção e outra. E é justamente nessa briga que a gente vê o gatilho da mutação. Os olhos do Peter ficam vermelhos, o instinto assume o controle e ele arremessa o próprio Escorpião contra uma viatura. É uma cena sensacional, mas o problema é exatamente esse. O Peter não escolheu fazer aquilo. A mutação age sozinha e é isso que mais assusta ele. Na cena seguinte, vemos o Peter mexendo no celular, meio que espionando a rotina dos amigos à distância, e é uma coisa que faz sentido. Faz sentido ele estar arrasado, ele perdeu a identidade, virou um estranho para quem ele mais amava e ainda carrega um corte no rosto, que provavelmente foi mais uma marca de mais um confronto qualquer que ele teve pelas ruas de Nova York, embora que ele é um amigão real da vizinhança. Ele tenta usar os lançadores de teia como sempre fez, só que dessa vez a teia orgânica dele dispara sozinha e arremessa o equipamento pro fundo do armário. Reparem numa coisa, o que assusta o Peter não é ficar mais forte, é não conseguir controlar essa força, porque se ele perde as rédeas novamente, alguém pode se machucar de verdade, e a gente já viu isso acontecer com o policial e com o próprio Escorpião logo no início do trailer. E é por causa desse medo que ele procura o único cara que talvez entenda de perder o controle sobre uma mutação, o Bruce Banner. Só que tem um detalhe interessante, o próprio Banner deixa claro que o Peter nem é um aluno dele. Aliás, é bem provável que o Peter nem esteja matriculado em lugar nenhum. O feitiço apagou ele da memória de todo mundo, então os registros dele provavelmente sumiram junto. Se não fosse assim, MJ e o Ned ainda teriam o contato dele salvo no celular. De qualquer forma, o Banner escuta o pedido de ajuda e mostra o dispositivo que ele usa para se manter na forma humana. Só que é uma versão diferente daquela que a gente já viu em She-Hulk, agora posicionado no braço direito e não mais no esquerdo. Para quem não lembra, o braço esquerdo dele foi destruído num acidente com a prima, a Jennifer Walters, e o ferimento nunca cicatrizou direito, mesmo com o fator de cura absurdo que ele tem. E convenhamos, foi muito mal utilizado no UCM até hoje. Foi aí que ele bolou esse inibidor. Ao ficar na forma humana, o braço começou a se regenerar de verdade, embora ele não precisasse de apoio por um tempo. Mais tarde, usando o sangue da prima dele, a Jennifer Walters, ele conseguiu terminar a cura. E a série nunca deixa claro se depois disso ele voltou a virar aquele Hulk feroz que a gente já conhece, ou se ficou preso na forma do Professor Hulk. Isso me leva a uma pergunta que ninguém respondeu ainda. Por que ele voltou a viver como um humano nesse novo filme? Existe a chance da Marvel simplesmente ignorar boa parte do que aconteceu lá em She-Hulk. Pra mim, seria até uma saída elegante. A minha aposta é que essa resposta sobre esse retorno vem com uma piada rápida ou com um segredo mais sombrio, guardado para depois. Eu só sei que esse novo inibidor parece muito mais reforçado que o anterior. Dá para ver o encaixe metálico na própria mão dele, sugerindo que ele quis blindar o sistema para não quebrar de novo. Só que fica um mistério, se esse inibidor falhar, o Banner volta a ser o Hulk selvagem ou o Professor Hulk? A minha teoria é que virar a versão mais civilizada exige um processo deliberado no laboratório, não é algo automático. Ou seja, se o dispositivo quebrar sem aviso, o que sai de dentro dele é a fera bruta mesmo, sem freio. Tem outro momento chave nessa conversa. O Peter pergunta se dá para manter só as partes boas da mutação e descartar o resto. E a resposta do Banner é a frase que mais marcou no trailer inteiro. Como definir o que é bom ou ruim dentro da própria natureza de alguém? Lembra bastante o discurso dele lá de Vingadores Ultimato, quando ele afirmou ter unido a melhor da inteligência humana com a força do monstro. Só que agora o tom parece bem mais incerto, como se alguma coisa tivesse mudado na cabeça dele desde então. Antes de chegar no Hulk, bora falar da grande incógnita do filme. Essa suposta vilã
relacionada à sede C. O trailer mostra o Peter tentando deter um tanque, e é aí que surge o personagem interpretado pelo Tremel Tillman, que pelas pistas espalhadas por aí, inclusive um possível sobrenome Metzger, identificado pelos fãs, pode ser o William Stryker. Nos quadrinhos, Stryker é justamente um líder anti-mutante ligado aos X-Men, o que reforça a teoria de que essa ameaça misteriosa é ninguém menos ninguém mais do que a Jean Grey. Segundo rumores, o ator até teria contrato para aparecer em mais filmes, sinal de que ele deve seguir relevante no futuro do CM. Na sequência, o trailer corta para uma figura encapuzada dentro do próprio quarto do Homem-Aranha, e eu aposto que essa mesma personagem misteriosa é a personagem da série 5, a Jean Grey. Mas por que será que o rosto dela nunca aparece? Tudo indica que o Stryker, ou quem quer que seja esse personagem, esteja caçando alguém que escapou do controle dele. Possivelmente a mesma pessoa presa em outra cena do trailer. Pode ser uma fuga, pode ser resgate, pode até ser ela tentando se libertar de si mesma. Caso os poderes psíquicos sejam ainda mais complexos do que aparentam. Tem uma pista visual interessante, dá para notar um buraco bem próximo de onde o tanque passa antes, sugerindo que essas cenas fazem parte da mesma sequência. E depois surge uma explosão em formato de onda. Não parece destruição comum, parece mais uma onda psíquica capaz de paralisar todo mundo ao redor. O local lembra bastante L.A. Roosevelt, com os ajustes sempre para a versão cinematográfica de Nova York. Só que nem todo mundo é afetado. O Homem-Aranha, por algum motivo, sai ileso, e ainda parece ser o único capaz de sentir aquela ameaça chegando. E é isso que me faz pensar direto no sentido aranha. Nos quadrinhos, quando o sentido recebe algum tipo de upgrade, o Peter passa a prever golpes antes mesmo deles acontecerem. Foi assim, por exemplo, quando ele derrubou o Tony Stark, reagindo por puro instinto. Teve até uma fase lá pelos quadrinhos mais recentes em que ele apagou completamente a visão e lutou só confiando nos instintos, quase como o Goku fazendo o instinto superior no Torneio do Poder. E faz total sentido que a mutação tenha turbinado ainda mais esses sentidos, o que não explica, porém, porque ele seria imune a um ataque puramente psíquico. Mais adiante no trailer, mostra o Peter num casamento, aparentemente ligado à cena da festa. Dessa vez aparece um visor dentro da máscara, traçando algum tipo de rota entre os convidados, sugerindo um rastreador embutido no uniforme. Eu confesso que eu espero que essa pegada high-tech não domine o filme inteiro. Já tivemos Homem-Aranha cheio de gadgets do CM. O que o público mais pede é justamente o contrário, o herói mais simples, com uniforme de pano e sem grana sobrando pro cartucho da teia. De qualquer forma, seja qual for a ferramenta usada, ele consegue rastrear a ameaça. E aqui mora outro mistério. Se essa suposta Jean Grey realmente controla mentes à distância, por que ela precisaria ficar pulando de corpo em corpo para fugir, ao invés de simplesmente abandonar a mente que está ocupando? Voltando para o quarto do Ned, tem um mural cheio de fotos tentando decifrar quem está por trás da máscara. Um dos nomes que aparece é Carlos Rodrigues. Nos quadrinhos, ele lidera uma gangue chamada Aranha Amarela, cujos membros ganham poderes através de tatuagens místicas, uma da escudo, outra da explosão e por aí vai. A dele, especificamente, imitava a agilidade do próprio Homem-Aranha. No trailer, o Ned mantém esse nome no mural porque o cara era um pouquinho prodígio do parkour que sumiu do mapa. Mas pelo sobrenome pode ser também uma referência disfarçada a outro personagem dos quadrinhos, o Tarântula, cujo nome civil é bem parecido. Seria uma bela piada dos bastidores se fosse a mesma pessoa. O mural também sugere que o Ned está em dúvida sobre a etnia do herói por trás da máscara, o que lembra bastante a teoria clássica do Electro sobre existir um Homem-Aranha negro perdido em algum canto do universo. E se reparar bem, dá pra ver pelo menos duas fotos de garotos negros ali coladas, o que abre margem para especulação sobre o Miles Morales aparecer, ainda que de forma indireta, através de um parente. Não seria a primeira vez que a Marvel deixa esse tipo de gancho solto por aí. A chance de vermos o Miles de verdade ainda existe, talvez guardada para um próximo Guerras Secretas. Depois da cena do casamento, o trailer mostra o Homem-Aranha sendo arremessado com força para dentro de uma rua cheia de teias. As pessoas ao redor começam a falar diretamente com ele, sinal claro de que a ameaça psíquica voltou, e dessa vez mirando o psicológico dele. Ela sabe da mutação, sabe do monstro que ele tenta esconder, e ainda ameaça ir atrás da MJ. Faz sentido o desespero dele. Abriu mão até da própria identidade para proteger quem ele ama. E mesmo assim aparece alguém capaz de ameaçar tudo isso à distância. Para piorar, ele entra num cômodo, parece ser um apartamento ou sala de trabalho do Banner, e encontra o inibidor jogado no chão, tudo destruído ao redor. A minha aposta
A ameaça psíquica conseguiu controlar o próprio Banner e fez ele se livrar do dispositivo à força, liberando um Hulk que talvez nem o inibidor original conseguisse conter de novo. E eu volto na teoria de antes novamente. Será que o próprio Banner andava desconfiado de si mesmo, incerto sobre até que ponto consegue distinguir o que é bom ou ruim dentro da própria natureza? Nos quadrinhos é comum o Banner se comportar quase como um verdadeiro antagonista da própria história. Talvez ele tenha escolhido viver na forma humana justamente com medo de perder esse controle, escondendo a fera lá no fundo por preocupação. E é exatamente esse Hulk solto que a gente vê na cena mais marcante do trailer, preso entre teias no escuro, parecendo quase uma criatura do terror. Visualmente ele lembra muito o Hulk de 2012. O mesmo porte, a mesma testa saliente, só que com uma postura ainda mais selvagem, sem aquele verniz civilizado que vimos em Ultimato. Pode ser só efeito de luz e sombra, mas dá pra sentir que tem alguma coisa diferente na personalidade dessa versão. Eu duvido muito que o Escorpião carregue o filme como uma ameaça principal. Ele parece ser só mais um obstáculo do início. O verdadeiro conflito deve girar em torno do Hulk e dessa suposta Jean Grey, e talvez até o Tentáculo entra no meio disso tudo. Se a teoria da Jean estiver certa, eu tenho dificuldade de enxergar ela como uma vilã de verdade, só mais como alguém perdida tentando se livrar de alguma prisão mental, e não como uma ameaça deliberada à MJ. Isso, aliás, é o que mais me intriga. Se ela realmente pode ler mentes e controlar pessoas à distância, por que ela precisaria perseguir o casal fisicamente, ao invés de simplesmente localizar os dois lendo qualquer mente próxima? Alguma peça ainda está faltando nesse quebra-cabeça. Talvez os verdadeiros perseguidores sejam os próprios vilões históricos do herói, aproveitando o caos. E é nesse contexto que aparece uma das cenas mais brutais já vista num filme do personagem. O Homem-Aranha sem máscara enfrentando o Tentáculo e seus ninjas ao mesmo tempo, revelando o próprio rosto para o inimigo errado. Esse grupo é conhecido por rastrear qualquer pessoa. Se ele não eliminar todas as provas ali mesmo, a identidade dele corre sérios riscos, o que ajuda a explicar todo o desespero que foi visto no restante do trailer. É logo depois dessa cena que aparece a fala da Tia May. As pessoas amam ele pelo caráter, não pelo poder que ele carrega. Acho que essa vai ser exatamente a âncora emocional que ajuda o Peter a recuperar o controle da própria mutação. A diferença entre o rapaz que se atrapalha com poder demais e a versão instintiva que sabe exatamente o que fazer. Nos quadrinhos existe até uma cena parecida. O Homem-Aranha é espancado quase até o limite, mas assume o controle total assim que a MJ corre perigo. Parece ser exatamente essa a jornada que o trailer está desenhando. Pra mim, esse é o melhor trailer de Homem-Aranha já lançado dentro do CN. Traz de volta aquele herói raiz, sem grana, apanhando, mas sempre disposto a se levantar de novo. E ainda ganha o bônus, um Hulk completamente sem coleira. Então é isso, galera, deixa aqui nos comentários, você acha que a Sad Sync é mesmo a Jean Grey? E o que acha que vai sobrar pro Tentáculo depois dessa treta toda? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a análise completa assim que o filme estrear. Então é isso, eu vou ficar por aqui, até o próximo vídeo, te vejo no cinema dia 29 e 30 no lançamento do Spider-Man Brand New Day.